Que o nosso Criador nos ilumine, nos proteja, que assim seja. Amém. Vamos aqui, irmão, ver aqui como é que os russos descobriram os alienígenas. Da Rússia, 19 de junho de 1948. Em uma remota instalação militar soviética conhecida como Kapustin Yar, um objeto voador não identificado é detectado sobre a base. Sinais estranhos foram vistos no radar. Alguma coisa foi rastreada realizando manobras extraordinárias em altíssima velocidade. E um caça russo foi enviado para interceptá-la. O piloto viu um objeto prateado em forma de charuto. E ele recebeu uma ordem: atire nessa coisa. Está em espaço aéreo militar restrito. Eu só queria dar um reforço aqui, é o seguinte. Existem vários modelos de OVNIs, de discos voadores, de objetos daqui da Terra, sei lá de onde, fabricados pelas forças americanas, pelos russos, pelos alemães. Tem em forma triangular, que é muito visíveis. Tem em forma de charuto, que esse é o caso aqui, forma de um lápis, né? Charuto. Só que tem charuto, segundo alguns, tem charuto de 4, 5 quilômetros, né? Tem um modelo esférico, por isso que deram o nome de disco, porque o disco voador, o nome vem de 1945, acho que Kenneth Arnold foi o primeiro a avistar uns objetos que ele falava que era como um prato, aí ficou como um disco voador. Era o formato de um prato, não é? De um pires. Foi assim os primeiros relatos, pelo menos nos dias atuais. Eu estou dizendo nos dias atuais. Então tem ele esférico, tem ele redondo mesmo, uma forma de uma bola, tem ele triangular, tem ele em forma de charuto, tem vários modelos. Eles também ficam em forma de plasmático, tipo uma bolha de sabão, se camuflam em nuvens, e aí vai, tem uma série de coisas. Mas eles existem, só estão aqui. O OVNI disparou algum tipo de arma de energia direta, um raio da morte. Mas antes que o jato russo caísse, conseguiu lançar um míssil e derrubar o OVNI. Então, para algumas pessoas, foi quando isso aconteceu que os russos descobriram sobre os extraterrestres. Segundo reza a lenda, em Kapustin Yar, eles recuperaram os corpos, Eles descobriram nos dias atuais, ou entre aspas, para estudos, né? Esse foi o segundo caso, que eu disse que foram 3 casos, parecido com o caso Roosevelt. O da Rússia foi esse aqui. E o terceiro caso, foi o caso de Varginha, onde caiu aquela nave, tamanho de um vagão de um trem, vários relatos que tem na mídia aí, que foi ocultado, né? Mas tem especialistas que estudaram. Não se sabe se realmente eles vieram da base 51, que desceram pelo México, desceram aquela faixa de terra, né, pelo Istmo, veio pelo Honduras, aí descendo, México, Porto Rico, tal, Panamá, Canal de Panamá, entrou no sul da América do Sul e caiu lá em Varginha. Então não se sabe se isso era um experimento americano, nas bases que ninguém sabe, ou se realmente esse objeto emergiu dos mares e veio com alguns seres híbridos, ou seres de teste, alguma coisa parecida. Então esse caso aqui é um caso Roosevelt, entre aspas, da Rússia. E o terceiro caso russo, foi aqui no Brasil, lá em Três Corações, em Minas Gerais. espaçonave e mantiveram tudo lá para realizar estudos em engenharia reversa. Dizem que existe uma instalação subterrânea em Kapustin Yar, semelhante às instalações bonito, né? Estados Unidos, Dizem que existe. onde um exame completo poderia ser realizado nos pilotos dessas naves. Para os teóricos e pesquisadores dos antigos astronautas, o que torna a história de Kapustin Yar ainda mais significativa é que ela ocorreu depois de um ano do infame incidente de Roswell, no qual um OVNI caiu no deserto do Novo México, em junho de 1947. Isso aconteceu perto da única unidade militar ativa no mundo que tinha armas nucleares. Era a unidade 509 de bombardeio de Roswell. Eles tinham armas nucleares. Da mesma forma, sobre a União Soviética, em lugares como Kapustin Yar, nós temos atividades OVNIs significativas sendo relatadas, respostas militares, assim como nos Estados Unidos. E eu acredito que os extraterrestres tinham um forte interesse nas tecnologias nucleares que estavam sendo desenvolvidas no planeta Terra. E é por isso que eles estavam lá. Será que os dois incidentes de Kapustin Yar e Roswell
foram tentativas de extraterrestres de fazer contato por causa do recente desenvolvimento de armas nucleares da humanidade? Mas, se tal contato ocorreu, ele sinalizou uma era de cooperação secreta entre as duas grandes superpotências do mundo, ou apenas desencadeou um grau ainda maior de rivalidade e competição? Em Roswell, aconteceu o acidente. Corpos alienígenas foram recuperados, mas eles estavam mortos. Não havia como estabelecer comunicação porque eles morreram. Então, tínhamos a tecnologia, mas talvez não tínhamos ainda uma boa ideia de como realizar a engenharia reversa. No entanto, em Kapustin Yar, como conta a história, eles não só conseguiram a espaçonave em si, mas, pelo jeito, houve pelo menos um sobrevivente no incidente. Então, o que os russos poderiam ter aprendido daquela entidade biológica extraterrestre alienígena que não pudemos aprender com o nosso incidente em Roswell? Por que os russos foram primeiro ao espaço? Por que eles conseguiram fazer o Sputnik 1 e depois mandar Yuri Gagarin em órbita e deixar os Estados Unidos para trás? Porque imaginamos que o governo dos Estados Unidos deveria ter ganhado aquela corrida, mas não ganhou. Se os russos conseguiram alienígenas vivos, talvez tenham descoberto alguma coisa com o que aconteceu em Kapustin Yar que deu a eles vantagem na corrida espacial. É possível que a União Soviética tenha conseguido uma vantagem estratégica na chamada corrida espacial por causa da ajuda recebida de um visitante extraterrestre? Mas se for isso, como os Estados Unidos tiraram um atraso tão rápido e alguns argumentam até superam os russos, já que foram os primeiros a colocar o homem na Lua? Com essa teoria aí do alienígenas passado em relação ao homem na Lua, eu não creio. É problema, houve uma farsa. Na minha opinião, eles não passam na camada de Van Halen, tudo bem. Mas em questão, independentemente aí da matéria, eu não creio que eles foram à Lua. O homem não. Na opinião dos teóricos dos antigos astronautas, é fácil ter as respostas, não examinando o que as duas nações admitiram em público, mas o que estavam fazendo juntas em segredo. Porque na verdade, sempre eu digo, na verdade, 7 minutos, né? E na verdade eles não são inimigos. Eles são da cúpula, são de cima, eles se reúnem todos os anos. Todos os anos eles se reúnem para saber a economia do mundo, como é que vai, quantos bilhões eles vão ganhar mais. O sistema bancário é tudo subordinado, a imprensa é subordinada a eles. Então, eles nunca foram inimigos. União Soviética e Estados Unidos nunca foram inimigos, nunca. Isso é só... O povão é que se arrebente. Eles nunca foram tudo unidos, ganham milhões e bilhões, estão tudo ricos, milionário, trilionário. Não sei nem o danado mais. É tanto dinheiro que vão mandar a terra nesse dia. Vai exterminar a população. Em 2023 vai ter uma grande surpresa. Em 2030 é a agenda global que eles estão falando direto aí. Tem nenhum mistério a agenda global, não, nenhum. Um abraço para todos.